A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia. É difícil encontrar alguém que não saiba quem foi Esther. Afinal, a história da jovem judia órfã que viveu exilada na Pérsia e surpreendentemente se tornou mulher do imperador mais poderoso do mundo à época, de fato prende a atenção de muitas pessoas. E não apenas isto. Esther foi uma peça fundamental dentro do plano de livramento que Deus concedeu ao seu povo. Se você não sabe, nos dias de Esther, o povo judeu esteve sob forte ameaça, com risco de ser completamente destruído. Então, como tudo isto aconteceu? Como uma jovem plebeia de origem judaica ascendeu ao posto de rainha da Pérsia e se tornou protagonista de uma das histórias mais amadas da Bíblia? Qual a importância de Esther no relato bíblico? Por que será que ela não é mencionada em nenhuma outra fonte histórica sobre o período persa além da Bíblia? Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Esther e o que podemos aprender com ela. Para entendermos a história de Esther, primeiro precisamos compreender o contexto histórico em que ela ocorreu. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor II, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para outras partes do Império Neobabilônico. Entre estes estava um antepassado de Esther, que fora levado como prisioneiro para a Babilônia, junto com Joaquim, à época rei de Judá. Porém, tempos depois, a Babilônia também caiu perante a ofensiva medo-persa, que estabeleceu o vasto Império Aquemênida. Os persas tiveram líderes emblemáticos como Ciro, o Grande, seu neto Dário I e seu bisneto Xerxes I, identificado na Bíblia como Assuero. O rei Assuero governou os persas entre 486 e 465 a.C., e foi neste período que a jovem Esther teria vivido. Assuero é descrito pelos historiadores como um rei poderoso e implacável. Naquele tempo, o domínio persa se estendia desde a Índia até a Etiópia, e de acordo com o registro bíblico, contava com cerca de 127 províncias. Alguns estudiosos estimam que naqueles dias o império possuía aproximadamente 100 milhões de habitantes, e destes, pelo menos 3 milhões seriam judeus. A história de Esther se passou em Suzã, uma das 3 capitais do Império da Pérsia, que servia como centro administrativo e residencial. Essa cidade também servia como a residência real de inverno, onde Assuero possuía um luxuoso palácio. A história começa relatando que o rei Assuero reuniu todos os seus nobres, oficiais, líderes militares e príncipes das províncias da Pérsia, e durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor da glória de sua majestade. Depois, ele promoveu um grande banquete de 7 dias para todos os habitantes de Suzã. Esses banquetes eram uma expressão de poder e riqueza, projetando a grandeza do império. Muitos estudiosos sugerem que esse evento teve a ver com a reunião convocada por Assuero em seu 3º ano de reinado para discutir suas campanhas militares na Grécia. Seja como for, a Bíblia relata que, enquanto o rei Assuero oferecia um banquete para seus príncipes e oficiais, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real para que todos pudessem admirar sua formosura. A rainha, porém, se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente esta ordem implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha Vasti, Assuero a destituiu de seu posto. Mais tarde, quando a indignação de Assuero já havia passado e talvez ele sentisse falta dela, seus conselheiros sugeriram que ele convocasse as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, para escolher dentre elas sua nova rainha. Uma dessas jovens virgens era uma garota órfã judia chamada Hadassa, um nome de origem hebraica que significa murta, um tipo de arbusto. Hadassa era filha de Abiail e foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Hadassa também era conhecida como Esther, provavelmente seu nome persa. Podemos dizer que ela vivia entre 2 mundos bem distintos, sua criação judaica e a sociedade pagã de Suzã, na qual ela tinha de viver.
É possível que o nome Esther seja derivado da palavra persa para estrela, mas alguns estudiosos sugerem que talvez este nome tenha ligação com o nome da deusa Star, uma antiga divindade babilônica. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher muito bonita e atraente, a ponto de ser contada entre as jovens mais formosas de todo o reino e escolhida para se apresentar como uma das candidatas diante do rei. Esther foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença de Assuero. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma delas e a chamasse pelo nome. Isto foi o que aconteceu com Esther. A Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O fato de Esther ter alcançado favor perante o rei significava que ela havia conseguido o agrado necessário para poder sobreviver na corte persa. Obviamente, isto foi resultado da providência divina. Assim, Esther foi coroada rainha em lugar de Vasti, e o rei Assuero deu um grande banquete para todos os seus nobres e oficiais. A deposição de Vasti ocorreu no 3º ano do reinado do rei Assuero. Esther, por outro lado, foi levado ao rei Assuero no 7º ano de seu reinado. Isto sugere que aproximadamente 4 anos se passaram entre a deposição de Vasti e a escolha de Esther como rainha. Durante esse período, certamente a providência divina esteve em ação para preparar Esther para seu papel crucial na história do povo judeu. Já ao lado de Assuero, Esther ajudou a desmantelar uma conspiração descoberta por seu primo Mardoqueu que pretendia pôr um fim à vida do rei da Pérsia. Porém, inesperadamente o texto bíblico muda o foco da história para a promoção de um homem chamado Amã, o Agagita, que era um importante ministro do Império Aquemênida. A descrição de Amã como Agagita sugere uma possível origem amalequita, um antigo povo que era inimigo mortal dos israelitas. O escritor bíblico registra que Amã foi promovido pelo rei Assuero a uma posição de grande poder e autoridade, acima de todos os outros príncipes da Pérsia. Então, todos os servos do rei no portão do palácio foram ordenados a se curvar e reverenciar Amã, e isto incluía o primo da rainha Esther. No entanto, Mardoqueu recusou-se a se curvar ou prestar homenagem a Amã. Esta recusa foi percebida como um grande desrespeito e feriu profundamente o orgulho de Amã. Porém, a ira de Amã contra Mardoqueu se transformou em um ódio não apenas pessoal, mas étnico. Ele decidiu que não seria suficiente punir apenas Mardoqueu. Ao invés disso, ele planejou destruir todos os judeus do Império Persa. Amã persuadiu o rei Assuero a emitir um decreto para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, oferecendo uma grande soma de dinheiro para o tesouro real como incentivo. O rei, confiando em Amã, concedeu-lhe o anel real para selar o decreto, que foi enviado a todas as províncias. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de Amã e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu destacou para Esther que Deus, em sua providência, poderia ter orquestrado todos os eventos de sua vida para colocá-la exatamente na posição onde ela estava, a fim de que pudesse agir em favor dos judeus. Vale dizer que até então o rei não sabia que Esther era de origem judaica, e portanto ele não tinha conhecimento de que, persuadido por Amã, ele havia decretado o extermínio do próprio povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela se arriscaria e entraria na presença do rei. 3 dias depois, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade de seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas convidou Assuero e Amã para um banquete que ela havia preparado. Então, na ocasião do banquete,
Esther solicitou ao rei permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte, para ele e Amã. Amã foi para sua casa se vangloriar com seus amigos e familiares pelo prestígio que havia conseguido no império. No entanto, seu ódio contra Mardoqueu e o povo judeu continuava mais forte do que nunca, e seus familiares lhe deram a ideia de preparar uma grande forca para Mardoqueu. Ainda naquela noite, algo providencial aconteceu. O rei não conseguiu dormir e pediu que os registros do reino fossem lidos para ele. A leitura incluía a história de como Mardoqueu havia salvado a vida do rei ao denunciar a conspiração que colocaria fim à sua vida. É realmente notável que isto tenha acontecido justamente quando Amã estava planejando pedir ao rei permissão para enforcar o primo da rainha Esther. O rei perguntou sobre a recompensa de Mardoqueu por aquele feito, e ao descobrir que ele não havia sido recompensado, pediu a Amã, sem mencionar o nome de Mardoqueu, que honrasse o homem que o rei desejava homenagear. Amã, pensando que o rei se referia a ele mesmo, sugeriu uma celebração elaborada. Mas para sua grande humilhação, ele foi obrigado a honrar Mardoqueu publicamente. Depois da honraria, Amã foi para sua casa muito aborrecido. Porém, tão logo os oficiais de Assuero foram buscá-lo para o segundo banquete promovido pela rainha Esther. Nesse segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte por causa de uma trama de Amã. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida à rainha Esther. Porém, quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha da Pérsia. Então, os servos da corte de Assuero entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram seu rosto. Às vezes, era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa é a única referência desse costume. Seja como for, Amã foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto fosse publicado, dando aos judeus o direito de legítima defesa e de destruir, matar e aniquilar qualquer um que os ameaçasse. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Inclusive, a rainha Esther conseguiu de Assuero a autorização para que o extermínio se estendesse por mais um dia em Suzã, talvez numa indicação de que havia naquela cidade grande ódio contra os judeus. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos do povo judeu. Embora o segundo decreto permitisse aos judeus saquear os bens de seus inimigos, eles não recolheram seus despojos. Talvez aqui isto possa ser visto como um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados no tempo de Saul, fato que levou à ruína do primeiro rei de Israel. E foi justamente no contexto da história de Esther que a festa de Purim passou a ser celebrada entre os judeus pelo livramento que experimentaram. O povo da aliança havia sobrevivido a um decreto de morte irrevogável. Ao longo do tempo, é verdade que muitos críticos contestaram a historicidade da rainha Esther, principalmente por sua ausência em outras fontes históricas além da Bíblia hebraica. Muitos teólogos, inclusive, tiveram dificuldade em aceitar a canonicidade do livro que registra a história de Esther. No entanto, alguns detalhes sobre a vida da corte persa em Suzã e as ofensivas de Xerxes contra os gregos parecem se harmonizar muito bem com o cenário proposto como pano de fundo do livro de Esther. Por isto, a posição mais conservadora sobre esse livro continua sendo a de que a história de Esther não é uma ficção, mas um registro histórico, e que a ausência de Esther em outras fontes talvez possa ser explicada, entre outras coisas, pelo fato de que ela não foi a mãe do príncipe herdeiro de Xerxes I. Mas este é um tema um pouco mais complexo, com vários argumentos a favor e contra a historicidade de Esther, e que, se vocês quiserem, eu poderei fazer um vídeo dedicado a este debate sobre se a história de Esther como rainha da Pérsia é real ou não. Então, se você tem curiosidade sobre isto, escreva aqui nos comentários para que eu possa saber.
Mas o mais importante de tudo é compreender que a história de Esther certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, mesmo quando sua mão parece invisível a nós. Não, o livro de Esther não menciona Deus diretamente. Nenhum grande milagre é citado nesse livro. Porém, ainda assim, a providência divina claramente esteve presente e dirigiu cada detalhe da história, mesmo através de eventos que, aos olhos humanos, pareciam ser corriqueiros ou aleatórios. Às vezes olhamos para a nossa própria vida e não vemos nada de especial, nada de extraordinário. Às vezes, o silêncio sobre a ação de Deus em nossa história pessoal se mostra desafiador. Mas a verdade é que a providência de Deus continua agindo, apesar da nossa desconfiança ou capacidade de percepção. Além disso, a história de Esther nos ensina sobre a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida, e que devemos nos atentar para o fato de que é necessário agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas ações. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com mais alguém que talvez não conheça corretamente a história de Esther na Bíblia, inscreva-se em nosso canal se ainda não se inscreveu, e se você tem vontade de aprender mais sobre a Palavra de Deus de uma forma simples e objetiva, estudando de qualquer lugar, a qualquer horário, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão, eu convido você a estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário em destaque.